A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, mais um dia, mais uma live, aleluia. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Hoje é 28 de junho, 4h57 da manhã, em pleno domingão muito frio em São Paulo, mas a palavra de Deus, ela é aquecedora aos nossos corações, aleluia. Não se esqueça, estamos no canal Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor nesta manhã. E Ele nos deu uma palavra que está em Ezequiel 48, versículo 11. Apenas um versículo só, que aí está escrito assim: E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Eu vou ler novamente. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Aleluia. E o título desse Ezequiel 48 é A Divisão das Terras entre as Tribos, ou seja, subtítulo As Terras Santas. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Todas as palavras na Bíblia, todas as palavras nessas escrituras sagradas são poderosas, mas em especial, em particular, Ezequiel 48. Ezequiel 48, ele nos fala da construção do templo, a divisão das tribos. Ou seja, e fala também daqueles que desviaram da palavra de Deus, desviaram da vontade de Deus. Meus irmãos, Deus, ele não é Deus de desespero, mas Deus, ele é Deus de esperança. Quando alguém diz, eu tô desesperado, tô isso, eu tô aquilo, Deus não é Deus de desespero, Deus é Deus de esperança, Deus é Deus de promoção, Deus é Deus de verdade, de justiça. Olha só o que Deus está dizendo, Deus, ele é Deus de justiça. Ezequiel, ele teve uma visão, sentado à beira do rio Quebar. Ezequiel, ele estava como no cativeiro de Babilônia. Lembrando que antes de Israel ser cativo de Babilônia, o rei Nabucodonosor destruiu o primeiro templo do Senhor. Só que Ezequiel, ele já teve uma visão do segundo templo. Ou seja, aquele primeiro templo que foi abatido, aquele primeiro templo que foi destruído, o Senhor, ele está renovando esse segundo templo. E com a visão de Ezequiel, o Senhor ele estava dizendo como seria o segundo templo. Como diz Ageu, a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Ezequiel ele está narrando o que o Senhor está dizendo a ele, ou seja, vai ter tanto assim de largura, vai ter tanto assim de comprimento, vai ter tanto assim de altura. Isso ele está narrando o templo. E o mais importante, ele está narrando também o ser humano, as tribos que continuaram firme na presença do Senhor. Porque muitos, como diz o texto, muitos se desviaram, muitos se extraviaram da presença do Senhor. Muitos se desviaram, outros se extraviaram, ou seja, deixaram de seguir o projeto de Deus, o projeto original que Deus tem em nossas vidas. Muitas coisas nós vemos nas igrejas, muitas coisas nós vemos por aí por causa das coisas que acontecem no mundo. Muitos param de seguir a palavra de Deus, muitos desistem da palavra de Deus. Foi igual quando Jesus falou aos seus discípulos a parábola do semeador. A parábola do semeador com a semente caiu em pedras, em pedregais, caiu em espinhos, caiu em terreno que não é fértil. Mas sempre vai ter aqueles que caem em terra fértil, em terra de promessa, ou seja, essa semente ele sempre brotará.
Essa semente, ele sempre dará frutos, e os frutos o Senhor, mais adiante, o Senhor há de recolher estes frutos. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra vai nos dizer que está bem próximo à vinda do nosso Senhor. Está muito próximo à vinda do nosso Senhor. Como diz Apocalipse, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. Porque nos fins dos tempos, nós veremos a apostasia, estão se sujando mais ainda. Mas veremos aqueles que vão se limpar mais ainda, aqueles que se aprofundam mais na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é que vai nos livrar do tempo, da hora, da tribulação, como diz em Apocalipse. Meus irmãos, aqueles que seguem a Deus, aqueles que têm a palavra de Deus, aqueles que respeitam a palavra de Deus, esses herdarão o reino do céu. Porque o reino do céu, ele é a base do reino do céu, ele é justiça. E o Senhor, ele faz justiça. Seja quem for, o Senhor, ele faz justiça. Tem um certo capítulo em Ezequiel, mais para frente, que Deus diz assim: Ezequiel, se existir um homem, na Bíblia diz um homem, ou seja, um homem ou uma mulher, se existir um homem, aquele que pecou, fez coisa errada, fez tudo o que é errado, e eu te mandar disser a ele que se ele parando com os pecados, ele livrará, ele será salvo, pois então, ele será salvo e te livrarei do sangue daquele homem. Porém, se eu mandar te dizer que ele será salvo por parar os pecados, e você não te disser, ele será salvo, mas você será pego pelo sangue dele. Olha só. E mais para frente Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, se aquela pessoa que fez tudo que é certo, tudo que é correto para mim, na minha palavra, que seguiu certinho, e no fim do tempo ele cometer pecado, e você avisar ele que se ele não parar com aquele pecado, ele vai perecer, ele ouvindo, ele vai se livrar e te livrarei do sangue dele. Mas se você não disser a ele, ele se livrará, mas você será pego pelo sangue dele. Resumindo a história, resumindo a palavra de Deus, o que Deus está dizendo a Ezequiel? Que todo aquele que peca, se arrepender de verdade, de todo o coração, o Senhor, ele perdoará. Agora tem outro detalhe: aquele que sempre seguiu a palavra do Senhor, sempre, do começo ao fim, e no fim ele pecar e não se arrepender, é pecado de morte, ou seja, não tem perdão. Então o que nós estamos vivendo nesse momento? Estamos vivendo aquele que recebeu a unção, recebeu a graça, continuou. No fim, ele desviou. Olha só, presta atenção, ele desviou dessa graça. Mas no coração dele, ele ainda pensa que está nessa graça. Mas na verdade não está. Na verdade, tem que se arrepender de verdade. Tem que se arrepender novamente para receber a graça do Senhor, receber o perdão do Senhor e continuar a vida santa. Porém, aquele que sempre fez coisas maldosas, sempre fez tudo isso, mas se arrepender verdadeiramente de coração, o Senhor perdoará. Porque Deus é justo. Deus, ele é justo. Lembra na cruz? Na cruz, Jesus estava na cruz e tinha dois homens, um à esquerda e um à direita. O da esquerda começou a blasfemar contra Jesus. Você não é certo? Você não é Deus? Então salva a si mesmo e nos salve. Blasfemou. Mas o que estava na direita? Ele fez mal a vida inteira, mas ele se arrependeu no último momento. No último momento, ele se arrependeu e foi o primeiro a entrar na glória junto com Jesus. Vejam só.
Vejam só. Muitos pensam que tem e não tem. E muitos pensam que não tem, esse verdadeiramente tem. É por isso que o texto vai nos dizer que muitos se extraviaram da palavra do Senhor. E o segundo templo que o Senhor está levantando nesse momento, aquele que permaneceu firme na palavra do Senhor, herdará o reino dos céus. Eita glória, que palavra maravilhosa. Esse herdará o reino do céu, porque o reino do céu ele é tomado à força. A força da perseverança, a força de vontade de querer fazer o bem, de querer fazer o que é certo. Eu vou te dizer mais, não adianta que ninguém engana a Deus. Vamos fazer o que é errado, vamos fazer o que é errado. Jesus ainda não está vindo, Jesus ainda não está vindo. No final a gente se acerta, no final a gente se acerta. Jesus vem e ele ficou. Ou aquele que pensa que que vai manipular Deus. Ninguém manipula Deus. E sim, o Senhor nos manipula. O Senhor, ele nos faz acreditar na palavra dele. Porque o Senhor, ele é Deus. A ele ninguém atenta. Ele não vê pecado. Ele não vê trevas, porque ele é santo. E nós devemos nos santificar para estar junto com ele para todo sempre. Certamente você não vai ver isso na igreja. Mas existe dois caminhos. O caminho que leva para a glória e o caminho que leva para o inferno. O caminho para viver na presença de Jesus e o caminho para viver na presença de Satanás. Você vai escolher o teu caminho, porque Deus ele deu livre-arbítrio para você escolher o que você quiser sair. O mundo está iludindo o crente, o mundo está iludindo, porque o mundo já é ilusão. O mundo já é ilusão, a realidade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos confirma. Ela nos confirma, porque andar no bem e fazer o que é certo é gratificante ao nosso coração. Para aqueles que querem realmente fazer o bem e agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo, vai seguir certamente o que está escrito aqui, ó, a Bíblia. Porque é dois caminhos que existem. Não existe purgatório, não existe essas coisas. Só existe dois caminhos. Quem crê na palavra do Senhor. Ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas nesse momento. Que Deus está dizendo, existe só dois caminhos. O caminho da perversão e o caminho da santificação. Tu vai escolher o caminho que tu queres. Se quiseres o caminho da perversão, é juízo final, segunda morte, inferno, lago de fogo. O bicho nunca morre. O bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. E será atormentado para todo sempre. Isso é o inferno, isso é o lago de fogo. Isso é a recompensa do ímpio que não aceitar a Jesus. E quem aceitar Jesus? Vida eterna, gozo eterno, recompensa eterna. E moraremos com o nosso Deus. E depois de 1000 anos viremos à terra novamente para julgar aqueles que ficaram na terra. Porque o Senhor Jesus, com apenas um sopro, matará Satanás para todo sempre. E todos os ímpios que não aceitaram a presença de Jesus será jogado no lago de fogo, junto com o anticristo, junto com o falso profeta, todos eles será jogado, será exterminado, extirpado de toda a terra. Então, você escolhe o caminho a qual deve seguir. Se quiser acreditar no mundo, ande no mundo, mas se quiser a presença de Jesus, ele está te chamando agora para um arrependimento. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto a porta da graça está aberta. Porque se esse servo que vos fala aqui se desviar da palavra também, com certeza não terei misericórdia. E a palavra de Deus diz, ele é muito clara. Ore para que não caia. Orem para que não caia. É muita hipocrisia da minha parte dizer que só vocês. Não, eu também estou nesse meio. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a verdade. Doa a quem doer, porque doa a quem doer, porque a verdade ela tem que ser dita, a verdade ela tem que ser pregada.
Dois caminhos. Aqui no texto ele está dizendo que muitos se extraviaram. E aqui no texto vai nos dizer que o Senhor, ele vai tirar o povo de Israel do cativeiro e vai dar o segundo templo. Oh, glória a Deus! O segundo templo para eles. E assim, eles viverão no segundo templo. O Senhor, ele está te dando uma segunda chance. Que esse é o segundo templo que ele está te dando. Ele está renovando as tuas forças para que você aceite novamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te levar à vida eterna. A palavra de Deus vai te levar mais próximo de Deus. Isso não é persuasão, isso é Bíblia. Isso é bíblico. E isso não é pregado nas igrejas. Somente lendo a Bíblia, somente orando, somente se especializando na palavra de Deus, somente falando com Deus, e Deus reconhecerá o teu coração de profundo. Deus, ele reconhecerá que o teu coração verdadeiramente busca a face dele, busca a presença dele. Deus, ele vê realmente que o teu coração quer mudança, e com essa mudança Deus, ele te revela. Deus, ele te revela o profundo e o escondido. Deus, ele te revela as revelações que você precisa saber para a tua salvação. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando nesse momento. E busque a presença do Senhor. Busque mais e mais e mais e mais. Porque a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Até aqui falou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chegamos mais um fim de uma palavra dessa aqui. Meus irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Uma palavra dessa todos os dias. E não só essa palavra, mas este servo aqui, se alimenta dessa palavra de Deus todos os dias também. E aí nós refletimos, porque o inimigo, ele vem para tragar qualquer um. Qualquer um que abrir uma brecha, ele está tragando. Nos revestimos da armadura de Deus. Nos revestimos da armadura de Deus. Colocamos o capacete da salvação para que as setas não possam nos induzir ao erro. Colocamos a couraça da justiça para que o bem habite em nós. Eita glória! Colocamos o sapato para que nós possamos caminhar com Cristo. Alabassuri canta, alabassuri. Aí pegamos a espada da lei que vai fazer a diferença na tua vida. Porque Deus está de braços abertos para que você reconheça o teu erro, para que você arranque o teu ego, para que você arranque a tua arrogância, para que você arranque tudo que é ruim. Aceite a Deus, porque Ele está de braços abertos para mim e para você. E sentiremos a verdadeira vontade de Deus, porque Deus, Ele é poder, vida, caminho, esperança, transformação para nossas vidas. Eita glória! Se vocês souberem, a presença de Deus está tão forte nesse lugar. Amém, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Como é bom falar da palavra de Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na tua vida. Se entregue a Jesus e Ele fará o impossível acontecer na tua vida. Amém, meus irmãos? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa fortalecer a tua vida. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson, mais um Momento Único, @Momento Único Oficial com 2F. Até mais.